Muito boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos. Uma alegria imensa para o Allan Kardec Vancouver Society receber o nosso irmão Luiz Hu aqui para conversar conosco sobre a importância do Evangelho na vida de cada um de nós e principalmente na vida das crianças que são colocadas em nossas vidas. Então, uma boa noite ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook, todos os locais do mundo. E nesse instante queria pedir para que todos ficassem realmente em estado de receptividade para escutar tudo que ele tem a nos dizer nessa noite. A gente teria uma segunda parte somente para os evangelizadores, mas o Luiz acabou de dizer que quem quiser participar também será muito bem-vindo a participar desse momento com a gente depois da palestra pública. A gente vai começar de 6h30 a palestra, ela vai até 7h30 e depois a gente vai abrir meia hora para perguntas e respostas, tá? Então vocês podem anotar caso tenham alguma dúvida, caso surja alguma dúvida. O Luiz Hu, ele é espírita desde 17 anos de idade, nasceu no Peru e depois foi morar no Brasil, né? Trabalhou na Federação Espírita Brasileira, ajudou com a TVC e design gráfico, né? E como vocês já sabem, que a gente vem anunciando há bastante tempo, ele criou esses livros trazendo uma nova perspectiva da doutrina espírita para as crianças e para os adultos. Hoje a gente estava conversando com ele à tarde e ele falando que tem muitos dos adultos que compram a revistinha do Scooby-Doo. Então, não só as crianças têm vontade de ler, porque realmente é bastante interessante, né, para cada um de nós. Então, vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos para a gente fazer uma prece. Amado Mestre Jesus, mentores de cada um de nós, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho, para que possamos cada vez mais termos força para aplicar este Evangelho em nossas vidas e na vida dos espíritos que vêm como as crianças que estão perto de cada um de nós, sejam elas filhos, sobrinhos, netos, evangelizandos, qualquer criança que está ao nosso redor. Agradecemos por tudo que estamos vivendo, agradecemos por essa oportunidade que estamos tendo aqui em Vancouver, no Canadá, desses momentos de reflexões e trocas com o nosso querido irmão. Que ele seja intuído pelos amigos benfeitores a nos passar tudo aquilo que estamos necessitando escutar nessa noite. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, com vocês, o querido Luiz Hu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora melhor. Meus amigos, com muita felicidade e com gratidão que me encontro também nessa casa espírita, neste ponto de luz, encontrando corações amigos, almas irmãs no ideal. Inicialmente expressar a nossa gratidão, Rafael, pela oportunidade de poder estar aqui no Canadá, desde Montreal, passando por Quebec, Saskatoon, Edmonton, Calgary, e agora aqui com nossos irmãos de Vancouver. Oportunidade para trocar ideias, contar experiências e a gente falar um pouquinho sobre Espiritismo, Evangelho, Boa Nova, Boa Notícia, que ao final uma boa notícia se dá com alegria. Então recebam todos vocês os nossos abraços com muita alegria. Vamos iniciar para conversar um pouquinho. Eu inicialmente
peço desculpas, pois mesmo morando há 19 anos no Brasil, ainda continuo com este sotaque, que eu acho que vou levar para outras vidas. Mas se durante a nossa exposição a gente cometer alguma falha, algum erro, peço por gentileza a vocês, me corrijam. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Falo isso porque o meu filho me diz assim: meu pai, você está tantos anos no Brasil e ainda continua com esse sotaque, ainda não aprendeu a falar direito português. E eu digo: pior que isso, meu filho, eu já estou até esquecendo o espanhol. Aí que eu vou ficar mudo. Mas eu acho tão genial, porque essas novas gerações são tão diferentes das nossas, né? Apenas só para comentar, eu conto para meus filhos, sabe que sou tão ansioso, tão agoniado, que eu decidi reencarnar nos anos 70. E meu filho disse: o que tem isso, meu pai? O que tem? Que eu fui criança nos anos 80, porque adolescente, está nos 90 e tal. E daí? Que quando eu era menino, eu tive que brincar com um tijolo assim, chamado Atari. Quem é da minha geração vai lembrar. É um negócio assim, um tijolo assim chamado Atari. E daí que nós tínhamos um aparelhinho chamado joystick, que só tinha um botão. Você jogava tudo com um botão. Porque meus filhos têm um negócio que tem mais botão que dedo, que treme aí, né? E ficam jogando online com Skype e está falando, é outra coisa. Mudou muito, né? E mais, nem falar dos pequenininhos. Porque os pequenininhos, eu falo, que eles não viram com o chip pronto. Eles viram com o aplicativo atualizado. Os pequenininhos são demais. Mas eu contava para meus filhos: olha, sabe o que é, meu filho? Além da gente brincar com esse negócio Atari, saiba uma coisa: lá nas profundezas do umbral foi criado um aparelhinho chamado de cartucho, que você colocava no jogo, hein? Era terrível. Até a gente tinha um joguinho meio espírita, já que era o Pac-Man ou Come Come, que ele seguia atrás dos fantasmas, né? Já era meio espírita e tal. Olha, mas mudou muito. Vocês veem hoje como essas gerações mudaram. Por que mudaram? E os pequenininhos é outra. A gente tem que estar muito atento. Então, será que os métodos que a gente vem utilizando durante décadas se vão ajustar agora? Será? Como é que essas novas gerações já nasceram com a internet e novas tecnologias que surgirão? Então, vamos conversar um pouquinho de algumas experiências que a gente viveu e que esperamos que possam ser úteis. Tudo bem? Para iniciar, eu tive a oportunidade de estar durante 12 anos na Federação Espírita Brasileira, no Conselho Espírita Internacional. E eu conheci o trabalho dos espíritas de todas as Américas, desde os Estados Unidos até a Argentina. E tem um fato muito especial que acontece com os espíritas da Guatemala. Eu queria falar disso. Vocês conhecem a Guatemala? Ouviram falar da Guatemala? Sim. É o maior país da América Central, né? Mas a América Central, talvez das Américas, é a que tenha maiores carências econômicas. Para vocês terem uma ideia, na capital da Guatemala tem 5 milhões de habitantes. Mas no interior, né, na capital tem 5 milhões, mas tem 4 grupos espíritas. E no interior tem uns 50 grupos espíritas. Então, como é que funciona lá? Façam uma viagem mental comigo. A gente estava na capital e eles cada 3 meses alugam um ônibus. Então, juntam os companheiros víveres, material, medicamentos, roupa, né? E todo mundo sobe no ônibus que é alugado e o ônibus começa a subir pelas estradas da Guatemala
né? Durante 6 horas pelas montanhas, e sobe, 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 sobe. Mas as estradas não são tão bonitas como as daqui. São estradas que aquela se vê pela janela, né? Você olha aqueles precipícios, aquela coisa, tal, né? E a gente sobe, sobe, sobe pela montanha. Chega um ponto em que termina, todo mundo desce e já não tem mais estrada, é terra batida, é isso? Terra batida. E aí a gente continuou em umas vans, a gente entrou em umas vans e continuamos subindo por mais 6 horas. E sobe, 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 sobe pelas montanhas, né? Até que finalmente a gente desceu. E meus amigos, para surpresa nossa, quando descemos, o companheiro nos disse que estávamos a 4.000 metros de altura. Nós estávamos literalmente na ponta de uma montanha. E era tão alto que você olhava assim as pontas das montanhas e via uma aldeia longe, olhava outra aldeia assim distante, longe. Mas quando a gente desceu, na nossa frente tinha um centro espírita. Eu falei assim, meu Deus, esse deve ser o centro espírita mais alto do mundo. Aqui os espíritos não descem, já está no nível. E mais, mas ainda não foi isso que mais me chamou a atenção. Quando eu entrei, era uma espécie de um galpão, é isso que chama, né? Um galpão enorme. E lá dentro tinha mais de 1.000 espíritas. Eu falei, ué, como assim tinha gente, criança, muita gente tinha lá dentro. E eles me contaram, né, que eles tinham vindo aí para acompanhar, não é somente eu, éramos 3 companheiros, né, mas eles falaram assim o seguinte, né, que eles tinham vindo para acompanhar as palestras, porque lá começa, tipo, meio-dia, 1h da tarde, e vai lá, vai indo, quando é 8 da noite, para um pouquinho, uma janta, e continua indo até as 2 da manhã. Quando era 1h da manhã, eu perguntei, que horas vamos terminar? Pode ir, porque a gente não sabe quando terá a oportunidade de ter outra palestra espírita. 2, 3, 4, né? Mas ainda não foi isso que mais me chamou a atenção. Eu observei que do lado de fora não tinha um carro. Eu falei, ué, da onde que vieram essas pessoas, né? Estavam encarnadas, tá, gente? Mas eu perguntei, da onde vieram? E ele falou, Luiz, eles vieram a pé, mas da onde? Estou vendo longe, mas viram a pé. 2, 3 dias caminhando para vir, 2, 3 dias para voltar. E onde que dorme esse pessoal? Vocês já viram esses documentários? Que algumas pessoas nos Andes têm umas não é mochila, não, é aqueles mantos, né? Tinha uns papelões dobrados, que eu via isso, pessoas com papelão com manto. É porque quando estão caminhando, chega a noite, eles colocam um manto, dormem, deita, sai o sol e continuam, acordam e continuam indo. 2, 3 dias para vir, 2, 3 dias para voltar. Tinha uma senhora de uns 90 anos que andava com um papelão o tempo todo. Era o colchão dela. Tudo isso para chegar até lá. Mas ainda não foi isto que mais me chamou a atenção. Uau. Porque é o seguinte, eu observei a carência do local e o presidente do centro espírita estava na frente e observei que ele não tinha sapatos. Tinha umas sandálias tão velhinhas, sandália direita estava toda acabada, a sandália esquerda era o perispírito da sandália. Tão velhinha que estava, né? E ele pegou deste jeito o livro dos espíritos. Pegou, virou uma folhinha assim, pegou outra folhinha, virou assim. Eu disse, que é isso? É um ritual, o que está fazendo com uma folhinha assim? E não, eles me explicaram que fazia desse jeito porque esse era o único livro dos espíritos que existia na região desde o ano 1950. E se puxavam, perdiam a folha e perdiam o conteúdo. E
E quando surgia um novo grupo, eles emprestavam um livro um mês, que passava para outro grupo um mês, que passava para outro, até voltar. E então, como faziam enquanto não tinha um livro? Entre todos os membros do centro e as crianças, eles decoravam as perguntas do livro. Então colocaram um monte de criancinhas na frente, né? E cada criancinha sabia 5 perguntinhas do livro dos Espíritos. Aí colocaram um na frente, um falou, que é Deus, Deus, inteligência suprema, Deus suprema, Deus coisas. Todos iam decorando, né? Eu falei, que coisa, de forma oral, né? Mas ainda não foi isto o que mais me chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção foi o seguinte: o dirigente do centro falou: meus amigos, hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. Eu falei assim, nossa, hoje é o dia mais feliz das nossas vidas. Aí eu pensei, meu Deus, o que foi que houve? Ele contou, aqui o nosso irmão, um companheiro subiu, esse nosso irmão, nos está trazendo um presente. Pela primeira vez nosso centro espírita vai ter uma biblioteca. O nosso irmão nos está doando 3 evangelhos segundo o Espiritismo. 3 evangelhos segundo o Espiritismo. Aí ele se levantou, abraçou o companheiro, saiu umas lágrimas, as pessoas levantaram em pé, bateram palmas por 3 evangelhos segundo o Espiritismo. E foi aí que eu disse, meu Deus, como no Brasil ou em outros países somos tão ricos e não sabemos. Mas este é um evangelho difícil. E a gente quer falar o evangelho de uma forma fácil. Vamos lá. Eu morei em Brasília durante muitos anos e meus filhos moravam na Bahia. E eles estudavam na escola de evangelização, né, nos centros, e passavam as férias comigo. Então, a gente fazia, todos os dias das férias, uma espécie de intensivão espírita. 1 hora por dia nas férias é espiritismo. Porque se faz bem para mim, eu quero que faça bem para eles. Então a gente conversava e tal. E a gente percebeu que nessa faixa entre 11, 15, 16 anos, quase não temos material. Tem para os pequenininhos, tem para os adultos, mas os que estão por aí pelo meio não tem. Então a gente começou a elaborar um material que a gente chama de infográficos. E a gente vai apresentar aqui. Esse material logo se transformou nessa coleção de livros: Evangelho Fácil, Espiritismo Fácil, Reencarnação Fácil. E a gente quer mostrar aqui a primeira ilustração. Meus amigos, nós temos aqui toda a doutrina espírita em uma única folha. Os 15 princípios do Espiritismo. Do lado direito, os princípios de Deus, meu laser. Do lado esquerdo, os princípios da imortalidade da alma. Esses textos pequenininhos são os que Emmanuel passou ao Chico Xavier e a gente desenhou, diagramou. Então vamos lá. De Deus, elementos do universo, leis morais, ação dos espíritos na natureza. Da imortalidade da alma, espírito, perispírito, influência espiritual. Mundos habitados, mundo espiritual, causa e efeito, justiça divina, mediunidade, livre-arbítrio, evolução, progresso, reencarnação e a base, o Evangelho de Jesus. Daí tudo bem? Vamos lá. Então, eu estava com meus filhos e eu fiz um teste. Sugiro vocês também fazer esse teste. Eu falei, meus filhos, vocês estão quanto tempo na evangelização? Aí ele falou, meu pai, a gente está uns 5, 8 anos, não lembro. Muito bem. Se vocês estão anos na evangelização,
vocês têm que saber uma pergunta básica. O que é evangelho? Né? Estão anos na evangelização, pelo menos tem que saber o que é evangelho. Aí meu filho me falou, evangelho, meu pai, evangelho é a boa nova. Muito bem, e o que é a boa nova? Aí meu filho, mais velho, me falou, a boa nova é o que falou Jesus. E o que falou Jesus? É sobre o amor. E o que falou do amor? É o que está escrito aí no Evangelho. Aí ele me deu uma volta. Falei, peraí. Então vamos tentar aqui, pelo nosso tempo, comprimir em meia hora agora, para fazer um intensivão do Evangelho, uma pincelada, tudo bem? Vamos lá. Fonte A Caminho da Luz, Espírito Emmanuel, Médium Chico Xavier. No primeiro capítulo, Emmanuel conta que lá no mundo espiritual, os guias espirituais, eles estudam uma ciência. Olha que legal. Porque às vezes a gente acha que nossos guias estão aí, né? Não, eles estão estudando, estão se aprimorando, né? Esse lá foi demais. Mas os guias estão estudando, estão se aprimorando. E Emmanuel disse que essa ciência chama-se ciência de todos os tempos. Os guias de luz estudam essa ciência. Então Emmanuel trouxe essa informação, o Chico psicografou e a gente desenhou. O que conta Emmanuel? Ele disse, vocês estão vendo aqui, posso me mobilizar? Sim. Vocês estão vendo aqui o Sol? Os planetas? Tudo bem? Essas estrelinhas são as equipes de espíritos puros. Que Emmanuel conta que quando o Sol estava na sua formação, existia uma comunidade de espíritos puros de um nível angélico que reuniu-se pela primeira vez em torno do Sol. E eles decidiram a formação dos planetas. Da nebulosa do Sol, eles iam formar os planetas. E um desses espíritos puros era Jesus. Em outras palavras, o planeta que estamos pisando agora, antes de existir, segundo Emmanuel, já existia o Espírito Jesus. Não só que existia na condição de criar um planeta. Para a gente ter um pouquinho a dimensão da evolução do Cristo. Mas vamos lá. Uma vez os planetas se solidificaram, chegou a vida nos planetas, no nosso especial, houve uma segunda reunião dos espíritos puros. E eles decidiram a vinda do seu espírito construtor no planeta. Isto aconteceria quando a Terra tivesse um número de humanos com a mínima capacidade mental e no coração de poder entender que existe um mundo maior, ao qual todos os nossos esforços devem ser colocados para atingir este mundo maior. Esse mundo maior é o que Jesus chama do reino dos céus. E o que seria o Evangelho? O Evangelho seria o idioma dos espíritos puros. Jesus estava esperando esse número de humanos com essa maturidade, isso, né? Que consiga entender que existe um mundo acima. Né? Não poderia ter sido antes. Uns 20 mil anos atrás a gente estava nas cavernas, né? Ninguém teria entendido nada. Estavam esperando um momento. Vamos lá. Emmanuel continua. Este é o ano zero, 6 séculos antes de Cristo, 6 séculos depois. As forças da luz vão implantar o Evangelho no planeta em 12 séculos. Este é o período
que a Terra atinge sua maioridade terrestre. Aqui no Canadá, com quantos anos você tem maioria da idade? 21. 19? Sim, não, é 19, é isso? Muito bem. Então, a Terra conseguiu seus 19 anos de vida cósmico. Já não é mais criança, agora é um adulto jovem. Então, a força da luz vão implantar o Evangelho estes 12 séculos. Porque logo a Terra entrará em outro período que Emmanuel chama das trevas ou da besta do Apocalipse. Aí eu fazia uma palestra em São Paulo. Eu falei, o período das bestas do Apocalipse. Aí uma senhora fala assim, ah! Aí eu falei, não, calma, já passou. A senhora, ah! Terminou 1870, tá? Porque a gente está em outro período, que é o período da nossa transição do planeta. Foram 12 séculos aqui também. Muito bem, vamos focar aqui. Então, as forças da luz enviam mensageiros para fazer a limpeza psíquica do planeta antes da vinda de Jesus. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui a Europa? A Ásia? Sim? Dá para ver? Emmanuel cita os 4 grandes seres luminosos que vêm à Terra, enviados pelo Cristo. Para o Ocidente, disse Emmanuel, o espírito mais luminoso que já pisou a Terra depois de Jesus, Sócrates. Junto com ele virão outros luminares na Grécia. Para o Oriente, Emmanuel cita 3 tão luminosos quanto Sócrates: Lao Tse, Confúcio e Buda. Aí eu falava com meus filhos, eu falei, meus filhos, vocês já ouviram falar do Buda? E meu filho me falou, meu pai, é aquele Deus gordinho, né, que você faz um carinho na barriguinha da sorte. Aqui também tem isso, não? Os chineses. É, um Deus bom. Tudo bem, já ouviu falar do Buda. Confúcio, meu filho falou, o que é confusão? Não é bem assim, mas... E o Lao Tse, meu filho falou, meu pai, esse nunca ouvimos falar. E eu reconheço que eu também nunca ouvi, ou muito pouco ouvi falar. E a gente foi pesquisar. Vamos lá. Taoísmo, confucionismo, budismo, doutrinas socrático-platônicas, todas têm a mesma fonte. Todas são as prévias do Evangelho, só que em diversos lugares no planeta. E a gente pensando na Terra, que são doutrinas rivais ou contrárias, quando tudo é o Evangelho antes só da vida de Jesus. E tem um detalhe, quando fui pesquisar sobre Lao Tse, descobri que Lao Tse foi mestre de Confúcio. Olha que detalhe. E a sabedoria de Lao Tse é tão incrível. Eu vou contar só uma frase, para que vocês tenham ideia do nível filosófico de Lao Tse. Vou falar uma frase só uma vez. Lao Tse disse: as palavras sinceras não são agradáveis, e as agradáveis não são sinceras. Eu vou repetir, tá? As palavras sinceras não são agradáveis, e aquelas que são agradáveis não são sinceras. Aí eu me lembro quando algumas moças postam uma foto no Facebook e as amigas colocam: linda, arrasou, não sei o quê. Aí vocês se lembram do Lao Tse, tá? Ainda bem que isso não acontece por aqui. Muito bem. Meus amigos, Jesus vai vir aqui à Terra. Este é o momento mais fantástico da história do nosso planeta. O Espírito que construiu o planeta estaria conosco. E para quê? Emmanuel cita muita coisa, eu só vou destacar 2. Para nos trazer seu código, para nós virarmos anjos como ele. Mas Emmanuel cita uma coisa que achou linda demais: a manjedoura.
Com a manjedoura, Jesus nos traz, disse Emmanuel, a mãe das virtudes. Espíritas, qual é a mãe das virtudes? Humildade. As virtudes, a mãe é a humildade. E logo Jesus traz o código, em resumo. O Sol, a sua nebulosa, os espíritos materializam os planetas, se solidificam os planetas, chega a vida no orbe, saem os primeiros seres, os dinossauros, caem meteoritos, vão embora os dinossauros, surgem os mamíferos, os hominídeos, a gente se ergue, consegue ter um pouquinho de cérebro, um pouquinho de sentimento no coração, tudo para se dar este momento, para que nesse instante Jesus nos traga seu código. E qual é o código? Está aqui, no dia em que Jesus reúne a multidão e traz as bem-aventuranças, um mapa para virarmos anjos. Mas como a proposta é ser fácil, a gente colocou em virtudes. Olha que legal. E o detalhe, a primeira sentença, a mãe de todas: humildade, perdão, bondade, justiça, caridade, pureza, paz, resignação, fé e alegria. Ao final, o Evangelho é alegria, boa notícia, alegria. Mas alegria interior, não de fora, não. Alegria de dentro, do dever cumprido. E mais ainda, nós temos aqui a trilogia do amor. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Vamos adiantar um pouquinho mais. Aqui. Essa daqui é a ilustração da nossa exposição. Eu apresento para vocês o mapa do amor. Eu fiz uma palestra na cidade de Santos e eu falei, o mapa do amor. E uma moça falou assim, Aí eu digo, mapa do amor segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Aí a moça, Então já estou advertindo. Mapa do amor. Meus amigos, toda doutrina, filosofia, ciência, igreja, o que for, tem um único objetivo: te iluminar. Se a ciência, a doutrina, a filosofia, a religião te ilumina, está cumprindo o seu objetivo. É bom. Mas se a ciência, a doutrina, a filosofia, a religião não te ilumina, não cumpre o seu objetivo, não é bom. Está tudo bem? Vamos ver. O que seria o Evangelho? O Evangelho seria o combustível que permite a expansão do amor, para que a gente complete todas as virtudes. E assim, quando a gente complete as virtudes, a gente vai ser o que Joana de Ângeles chama de plenitude. A gente vai ser completo, pleno. Muito bem. Os espíritos alertam. Nós temos dois inimigos: o egoísmo e o orgulho. E o amor tem os dois braços. O contrário, a caridade, e o contrário, a humildade. Até aqui tudo bem? Vamos lá. No nosso movimento espírita, a gente tem uma frase muito conhecida: fora da caridade, não há salvação. Fora da caridade, não há salvação. Todo mundo sabe, caridade boa, egoísmo ruim. Tá aí tudo bem? Mas por que a gente ainda não é tão feliz? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Humildade, irmã gêmea da caridade, mãe das virtudes. Orgulho, pai dos defeitos, irmão gêmeo do egoísmo. Proposta do Cristo, proposta das trevas. Nesses 2000 anos, as trevas têm colocado o orgulho, que é defeito, como virtude. E a humildade, que é virtude,
colocou como defeito. Como assim? Eu já ouvi, por exemplo, que as pessoas falam da humildade como uma coisa ruim. No Brasil, por exemplo, você fala com a letra I. Como assim com a letra I? As pessoas falam assim: aquela pessoa é humilde. E outros falam: humilde. E pior, outros: humilde. Estica mais aí, como coisa ruim. E o orgulho fala como uma coisa boa, com a letra A. Ah, minha cidade. Ah, meu time. Ah, meu país. Ah, meu pai. Ah, meu filho. Ah, minha profissão. Ah, minha mulher. O que está querendo dizer? Eu superior a você. E então, eu me lembro que estava fazendo uma palestra sobre esse tema e tinha uma garotinha de uns 9 para 10 anos que ela me levantou a mão e falou assim: tio, pergunta. E eu lhes confesso que quando eu vejo uma menina entre 9 e 10 anos que quer fazer uma perguntinha, eu me tremo todo. Porque essas meninas principalmente, faz cada pergunta. Fazendo uma pausa, é que eu tinha uma menina que era como eu digo, estudante? Não, é uma aluna, e ela fazia cada perguntinha, meu Deus. Só para lembrar, uma vez ela me falou: tio, pergunta. Eu falei: ai meu Deus, pergunta. Qual é a pergunta? Em nosso lar, sim, nosso lar, cidade espiritual. A pergunta: em nosso lar, existe McDonald's? Puxa, de onde você tira essas perguntas, menina? Mira, esse cara já está querendo comer. Bom. Aí então essa menina me diz assim: tio, pergunta. Qual é a pergunta? O que é humildade? Eu falei: meu Deus, estou fazendo uma palestra e eu não sei o que é humildade. Aí fui pesquisar. Humildade vem da palavra humus, que é aquele adubo que se coloca nas plantas e deixa todas iguais. Logo, a pessoa humilde é que enxerga o outro seu igual. Assim de simples. Observação: o outro ser criado por Deus, desde aquela borboletinha, a grama, a plantinha, todo ave, todo ser criado por Deus é meu igual, é meu irmão. Sim? Tudo bem? Vamos lá. Então o que acontece? Qual é a questão? Está aqui no orgulho. Porque o orgulho entra e te diz assim: peraí, você não tem ninguém igual a você. Se você está na rua, alguém pisa teu pé, você fica assim, não perdoa. O outro não é meu igual, não merece meu perdão. O orgulho entra na fase 1. Ele te faz acreditar que você foi criado superior aos outros. Do nada. Tipo, você não fez nenhum merecimento. Mas você foi criado uma única vida. Foi criado agora e você já é superior aos outros. Você olha, realmente sou superior aqui. Te faz acreditar por um merecimento que a gente não fez nada, mas a gente já é superior a alguém. Essa é a primeira fase. A segunda te faz acreditar que você é superior ao que está do lado. Só que ao do lado diz: olha, você é superior ao que está aqui. E o outro: você é o Deus. E você daqui. E entra nas casas, cidades, países com uma praga. Todo mundo achando que é superior ao que está aqui. Uma cidade superior a outra, um país superior a outro, uma pessoa, uma família, todo mundo achando que é superior a outro. E se por acaso você descobre que alguém tem alguma coisa que se qualifica acima de você, você vai criar olha o nariz, olha a barriga, a roupa, para baixar. É um orgulho que está aí dentro de nós. Mas ainda mais, o orgulho entra em fase 3. Ele te faz acreditar que você é superior ao conjunto. Ou você é superior à família, ou ao núcleo onde você está, ou às leis do lugar. Então, por exemplo, eu vejo que aqui se respeita mais muitas coisas, mas nos países da América do Sul, incluindo o meu, algumas pessoas estão no trânsito, vem uma fila de carros e
coloca o carro na frente e diz assim: os outros que são bestas, eu, que sou superior, eu não. Joga lixo, os outros que obedecem às leis, eu, que sou superior a todos conjunto, eu não. Só que o orgulho entra na fase maior, na 4. Vocês já viram o filme Senhor dos Anéis? Vocês lembram daquele bichinho? O My Precious, o Sméagol, não é isso? Você lembra que ele colocava um anel? Pronto. Esta é a fase 4. O orgulho te toma e te deixa cego, totalmente cego. Você não escuta mais conselho, escuta mais nada. Você está assim, totalmente possesso pelo orgulho. E aqui um detalhe, meus amigos. O orgulho te diz: você é superior a Deus. O Deus não existe, ou você está acima de tudo. E você acha que todo o universo está à tua disposição, você não tem mais limites. E nesse instante, o bispo de Argel, no Evangelho segundo o Espiritismo, disse que quando o orgulho chega no nível máximo, é sinal de queda próxima. Quando o orgulho chegou no ponto máximo, já é sinal que a queda está próxima. Isso a gente vê na história. A gente vê grandes líderes, ditadores e tal, que chegaram e logo caíram. Então, ao ter essa noção, eu me lembro que meu filho me disse: meu pai, eu descobri uma coisa. Que eu sou orgulhoso. Falei: meu filho. Falei: oh, meu filho, todos somos orgulhosos. Mas o primeiro passo você já deu. Antes éramos cegos, não sabíamos o que tínhamos que fazer. Agora você sabe que tem que cultivar a humildade e onde você precisa se trabalhar. Antes a gente meio que não sabia. Porque, meus amigos, com o espírito em equilíbrio, o corpo está em equilíbrio, saúde. Quando o espírito está em desequilíbrio, o corpo não está também está em desequilíbrio, doença. O espírito em equilíbrio, a mente em equilíbrio, paz, prosperidade, felicidade. Quando o espírito está em desequilíbrio, a mente em desequilíbrio, tristeza, infelicidade, depressão. Então o Evangelho é o santo remédio que serve para a nossa iluminação. E o mais legal, que é grátis. Viu? Tem tudo bem? Vamos lá. A nossa última ilustração. Evangelho e o futuro. Meus amigos, antes de falar desta ilustração, eu queria contar uma história que aconteceu comigo na Bahia. Tem alguém da Bahia aqui? Algum baiano? Não? Do Nordeste? Opa, muito bem. Vocês conhecem aquele calorzinho que faz no Nordeste? Não é? Igualzinho aqui. Muito bem. Meus filhos moram na cidade de Juazeiro da Bahia. Tem Juazeiro, tem Petrolina e no meio o Rio São Francisco. Acho que tem uma musiquinha, né? Gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina. Pronto, pronto. Então, eu estava em Juazeiro e estava um dia de sol. Eu falei para meu filho: está tanto calor hoje, vamos tomar um banho no rio? A minha filha falou: vamos, meu pai. Estávamos com o meu sobrinho, o Bruno. Falei: vamos, fomos os 3. Vamos levar uma bola para brincar de vôlei, né? A gente foi lá no rio. Quando a gente entrou no rio, a corrente estava por aqui. E a gente estava brincando. Falei: meu filho, está se queimando todo. Olha, a água está por aqui. Vamos entrar um pouquinho mais. Tá bom. A gente entrou um pouquinho mais. A água estava por aqui. Falei: meu filho, ainda a gente está se queimando. Vamos entrar um pouquinho mais. Vamos. A gente entrou. A água estava por aqui. Eu falei: meu filho, um pouquinho mais. Porque a gente ainda está pegando sol. Vamos.
quando a água estava por aqui, né, eu estava com a bola, assim, e eu percebi que a correnteza começou a me puxar. E eu falei, meu Deus, espera aí. E já não estava mais pegando o chão, estava sendo arrastado. Eu falei, que isto é? Virei e eu vejo o meu filho fazendo assim. Eu falei, caramba! E eu perguntei, e o Bruno? O meu sobrinho, né? O Bruno! E meu filho? O que é isso? Ele está embaixo da água. Como que está embaixo da água? É que o menino não sabe nadar. Eu falei, você me conta isso aqui no meio do rio? Porque o menino estava me seguindo, né? Continuava caminhando embaixo da água. É incrível, mas ele foi, meu Deus, e agora? Aí esse era o nível do rio. E eu observei assim. Ele saiu assim. Sumiu de novo. Meu Deus, Bruno, e agora? E novamente. Apareceu assim. E sumiu. Falei, meu Deus, e agora? Aí estava com a bola. Bruno, segura a bola. Aí ele saiu, toma a bola. Só que ele, no desespero, não pegou e sumiu. E a bola, meu Deus, era a última esperança. A bola. E agora? O que é que eu faço? O menino está desencarnando aqui na minha frente. Aí eu me lembrei de um seriado dos anos 80, não sei se vocês vão lembrar, chamado de Baywatch ou SOS Malibu, que acho que era a tradução. Então eu falei, pronto, eu vou lá. Me aproximei. E eu lembrei que quando alguém está se afogando, você puxa assim do pescoço, né? E ele saiu. Aí eu peguei do pescoço, puxei para cima, ele respirou. O problema é que eu só assisti um capítulo desse seriado. Aí eu disse, agora o que eu faço? Não lembrava. E aí, os dois embaixo do rio, arrastados agora já. Falei, meu Deus, que situação! E eu com o garoto aqui. Aí eu pensei, fração de segundos. Gente, se eu solto o menino, ele desencarna. Mas se eu não solto, os dois desencarnamos. E agora? Aí eu peguei um impulso, porque cheguei a pisar também o chão, e peguei impulso, levantei e gritei assim, ajuda! O pessoal da orla, né? Ajuda! O tempo que deu para respirar, novamente embaixo, com o garoto se mexendo, e falei, gente, estou perdendo já o controle, a situação está perdendo o controle, já não estou tendo mais força. Coisa que espírita pensa nesse momento. Eu pensei, eu não acredito que no mundo espiritual, antes de reencarnar, na hora de fazer aquele contrato, eu coloquei, vou desencarnar no Rio São Francisco. E ainda assinei isso, meu Deus, que burro, eu assinei isso. Aí eu peguei mais um impulso e gritei assim, ajuda! Para baixo. Comecei a engolir, a situação perdeu o controle. Eu falei, não vou soltar o garoto, não vou soltar ele, né? E nesse instante eu pensei, Dr. Becerra de Menezes, me ajuda, Dr. Becerra. Porque quando a gente está em terra firme, poucas vezes a gente lembra do Dr. Becerra. Mas embaixo d'água é o primeiro espírito que você lembra. Ai, Dr. Becerra, me ajuda, meu Deus. Falei, agora foi, agora já foi. Perdeu totalmente, já não tem mais forças para continuar. O garoto está bebendo água, eu também estava bebendo água. Coisa que espírita pensa no momento da morte. Eu lembrei desses documentários de experiências de quase morte, que tem um túnel. Vocês lembram desses? Aí eu falei, pronto, pelo menos eu vou ver o túnel, né? Olha que coisa. Aí eu falei, pronto, cadê o túnel? Estava engolindo água, o menino também, cadê o túnel? Cadê o túnel? Quero ver o túnel, não está vendo o túnel, né? E nisso, levanto a última vez, e não que apareça um salva-vidas e puxa o menino, e eu disse assim, meu Deus, Dr. Becerra é rápido. Aí puxou o menino, eu falei, eu também. Aí veio outro, me levou assim, me arrastou, e quando finalmente me deixa na orla, totalmente sem forças, aí eu caio, e eu falo assim, meu Deus, eu estava a um pouquinho
de estar do outro lado. Mas foi um pouquinho. E meus amigos, quando a gente passa por uma experiência perto da morte, a gente repensa a vida. Porque estou vendo aqui todo mundo né? Mas vocês não sabem amanhã. Vocês podem desencarnar e ir para o umbral, digo, para o mundo espiritual. Você não sabe. Você pode dormir na manhã seguinte, falar assim: bom dia, Clarencio. Clarencio de nosso lado. Você não sabe. Você não sabe. Mas então, diante disto, aí me fez muitas reflexões. A gente está com uma coisa tão bonita, que é a doutrina espírita e o Evangelho à luz da doutrina espírita, para levar à frente. E vocês, meus irmãos espíritas, têm uma terra abençoada. Olha que lindo este país, para levar agora o Evangelho a estas almas dos companheiros do Canadá, que já conquistaram grandes conquistas sociais, né? E de certa forma, né? Um avanço na sociedade, no progresso. Mas o Evangelho, a gente tem isso, por isso, essa coisa linda, para a gente poder levar à frente e apostar nessas novas gerações e os que virão, né? Não é por acaso que estamos por aqui. Então, pensando muito sobre essa proposta do Evangelho, né, eu queria contar o seguinte: quando estávamos elaborando esse material, tem um amigo espiritual que de tempo em tempo se aproxima e ele me diz assim, numa psicografia: Luiz, anota aí, ano 2049, você vai ler novamente essa mensagem. Aí eu falei: peraí. Eu já li o livro dos médiuns e eu sei que um espírito sério raramente dá datas. Tudo bem? Sim, tudo bem. Então, eu fui perguntar ao nosso amigo Divaldo Franco e eu disse assim: Divaldo, quando um espírito te fala de uma coisa que vai acontecer no futuro, como você sabe se é verdade ou não? E o Divaldo me respondeu: vocês querem saber? Sim. Quando um espírito te fala uma coisa que vai acontecer no futuro, como se sabe se é verdade ou não? E o Divaldo me disse: esperando que aconteça no futuro. Aí você confere. Aí, tudo bem. Então eu falei: ok, o que vai acontecer em 2049? Quero ver. Vamos lá. Anota aí. 2049. Revelação. Nossa humanidade vai chegar na metade do século. Até aí tudo bem? Aí eu falei: opa! Todo mundo sabe que 2049 é a metade do século, isso não tem nenhuma novidade. Mas o que você não sabe é que a partir daí começa a reencarnar os espíritas da segunda metade do século. E essa geração, esses espiritinhas do amanhã, eles vão olhar aos espíritas da primeira metade com horror. A gente tão legal. O que vão questionar os espiritinhas do amanhã? Do mesmo jeito que a gente questionaria os espíritas do século XIX. Como assim? No século XIX, muitas coisas serão absorvidas pela sociedade que a gente achava normal. Por exemplo, escravidão, duelo. Vocês já viram no Livro dos Espíritos? Kardec pergunta sobre o duelo. Hoje, quem de nós perguntaria a um espírito de luz sobre o duelo? Então, mais que uma coisa ultrapassada. Mas Kardec perguntou na época. E entre outras coisas, eu falei: tudo bem, mas o que os espiritinhas do amanhã vão questionar da gente? Por exemplo, zoológicos. Zoológicos? Se tem um leãozinho tão fofinho aí, tão bonitinho. Não, para esse leãozinho chegar lá, os pais foram assassinados, ele e os sobreviventes de todos os irmãos, e você está pagando para curtir um crime que ele não cometeu. Eu falei: meu Deus. Que mais? Circos com animais. Mesmo princípio. Poxa, que mais? Gaiolas e aquários. Os bichinhos para a liberdade.
Nossa, que mais? Que mais? Esportes radicais. Morreu, suicida. Puxa, que mais? Que mais? Lutas. Aí eu falei, não, luta não. Eles vão questionar as lutas. Não, MMA não, sábado à noite. Não, vai acabar isso, vai acabar isso. Não, puxa vida. Nossa parte ainda humana, né? Porque eu tenho uma amiga lá em Brasília que ela é espírita. E o marido também é espírita, mas ele é lutador de MMA. E eu falo que ele dá de graça o que de graça recebe. Mas lutador, mas tudo isso vai ser questionado, e mais, em tudo: saúde, economia, esporte, lazer, arte, ciência, filosofia, em todas as áreas vão questionar. E ainda mais, essa geração dos novos espíritas vão vir com os princípios do Evangelho no coração. E eles vão enxergar em todos os seres do planeta os seus irmãos. E logo não se alimentarão deles. Porque os espíritas do amanhã vão vir com uma palavra que aqui na Terra a gente só sabe na teoria, mas muito pouco na prática. Aí eu perguntei, qual é essa palavra? Misericórdia. A misericórdia é a caridade extrema, até com os mais pequenininhos. Então, quando os espíritas do amanhã venham com o Evangelho dentro, porque a gente está conhecendo o Evangelho mentalmente, está tendo as noções. Eles já vão vir com o Evangelho dentro. E a humanidade também com o Evangelho dentro, a gente terá a segunda vinda de Jesus na Terra. Porque a gente quer ver Jesus por fora, não é Jesus por dentro. E quando a humanidade esteja contagiada pelo Evangelho, finalmente teremos dado um passo para a conquista de um mundo de regeneração. Então, pensando muito justamente nessas novas gerações, a gente começou a trabalhar e pensar já nos filhos, os pais, os avós dos que virão, ou talvez a gente mesmo, né? Como espíritas pela segunda vez, pela terceira vez. Pensando nisso, a gente elaborou alguns materiais. Eu queria apresentar só um, que é esse livro, que muitos talvez já conheçam, não sei se aqui já conhecem. Sim? O Meu Pequeno Evangelho, a turminha mais querida do Brasil, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo. Um amigo me disse assim, Luiz, tu é doido! Falei, por quê? Imagina se o Maurício de Souza se entera disso. Pensou que era pirata. Não é pirata não, o Maurício é de Senhor, ué. Ah, é? Maurício é espírita? Não, é espírita, é católico. Mas ele acredita em toda a proposta do bem. A avó do Maurício de Souza era espírita. Então, ele tem uma simpatia, mas ele acha que qualquer proposta do bem está por dentro. E o Evangelho é universal. Foi criado para este livro o primeiro personagem espírita. É o primo André. André foi coincidência, tá, gente? Bastidores. Eles estão embaixo da árvore. A árvore do Evangelho que veio da Palestina. A luz dos espíritos puros. E estão em contato com a natureza. Vou lá dar uma pinceladinha. Aqui nós temos a Moniquinha, que está com o Sansão, prontinha para fazer uns carinhos no Cebolinha e no Cascão. Então, eles vão para casa e o Cascão diz assim, Mônica, você não nos vai bater. Mas por quê? Porque a gente está com visita. Visita? Quem é esse aí? É meu primo André. E o menino fala, oi meninas, primo André? Eu não conheço não. É, meu primo é espírito. As meninas, uai, um espírito. Não, meninas, não é espírito não. Ele fala assim, eu sou espírita, com A. Espírita? Que negócio é esse? Espírita é a pessoa que encontrou um grande tesouro. Tesouro?
O tesouro está aqui no Evangelho. Ah, é? Como é isso? Como fazer a turminha da Mônica e o Evangelho segundo o Espiritismo? Como? A turma vai contar suas férias. E cada dia das férias é um capítulo do Evangelho. Então são 25 dias de férias, os capítulos do Evangelho. Eles vão, por exemplo, para a praia, é o reino dos céus, porque estão construindo um castelinho de areia, mas a onda leva. Logo, por essa eles vão para a piscina. A gente não conseguiu dar banho no cascão. Amor, olhem só. A Mônica e o Cebolinha. O perdão. Vocês estão vendo as bem-aventuranças? Bem-aventuranças. O capítulo que vem é o capítulo do livro. A caridade. Magali doando alimentos. Só o Evangelho para fazer isso. Crianças de bem. A gente tem o homem de bem. Crianças de bem. A fé move montanhas. Mônica, que é forte, né? E finalizamos com o nome, com essa frase. O Evangelho, ou Boa Nova, nasceu no coração de Jesus para iluminar os nossos corações. E logo depois, a gente conseguiu, com os amigos da Warner Bros., a Warner, a maior empresa de entretenimento do mundo, fazer livros espíritas com a turma do Scooby-Doo. E aqui nós temos o Salsicha, o Scooby, o Fred, vocês lembram? A Daphne e a Velma. Então a turminha do Scooby-Doo, eles vão ir na casa das irmãs Fox. E eles vão dormir Salsicha e o Scooby no quarto das meninas Fox. Oh meu Deus, quem inventa essas coisas? Muito bem. E aí vão voltar a acontecer os fenômenos, pancadas, batidas, justamente com eles. E o detalhe é que eles descobrem lá o livro dos espíritos, lá dentro. Não conto mais porque dá spoiler. Mas uma coisa interessante é que as meninas Fox, as originais, quando chegaram nos Estados Unidos, né, e aí começou os fenômenos, elas vieram do Canadá. Então, o Espiritismo tem um pé antes aqui no Canadá. Olha que legal. Muito bem. Então, aqui nós estivemos com a turminha do Scooby e com a turminha da Mônica, entre outros livros. Então, meus amigos, nosso tempo já nos deu. E eu queria deixar uma frasezinha para todos vocês, encarnados e desencarnados. Ao fazer uma leitura sobre o Evangelho, tem uma frase de Jesus que acho tão linda, mas tão linda, ao meu critério, meio que resume o Evangelho. É quando Jesus disse: brilhe a vossa luz, dando a entender que nós somos seres luminosos, apenas precisamos deixar brilhar essa luz. Joana de Ângelis nos lembra, numa psicografia, que nós espíritas deveríamos ser como perfumes vivos. Onde você estiver, na rua, no mercado, no shopping, na escola, onde você estiver, ser você a pessoa que ilumina os ambientes, que aromatiza os lugares. Então, agora que voltem para seus lares, encontrem a seus filhos, maridos, amigos, a quem for, lembrem-se de Jesus e de Joana. Brilhe a vossa luz. Deixem brilhar a sua luz. Pela atenção, muito obrigado. Gente, a gente vai começar então. A gente vai começar agora, primeiramente, agradecer o Luiz,
por essa primeira parte, mas a gente vai começar agora com as perguntas. Caso você tenha uma pergunta, por favor, levanta o braço para a gente escutar. Não precisa ser todos de uma vez. Eu posso fazer uma primeira pergunta, então. Luiz, a gente tem aqui a nossa evangelização. Eu ainda não sou mãe nessa existência, mas a gente escuta muito dos pais, principalmente com relação às crianças, de muitas vezes elas não quererem estar na evangelização infantil ou não participar do culto do evangelho no lar. Como a gente poderia motivá-las, incentivá-las a participar com carinho, porque muitas vezes quando tem o forçar, as crianças às vezes quando chegam na adolescência, juventude, elas ficam com um pouco de aversão. E como a gente trazer as crianças, os jovens, para terem interesse, esse despertar? Muito bem. Embora que isso a gente vai falar nessa segunda parte, e já posso ir adiantando, né? Eu acredito muito desde que a casa tenha acolhido a criança e ela não se sinta apenas aluno, né? E sim parte integrante da família, que é a casa espírita. Quando a criança se sente e está com responsabilidades, mesmo criança, jovens, se sentem parte integrante e não sube ou em escala inferior, e sim membro ativo da casa, ele mesmo vai assumir suas responsabilidades. Embora queira dar exposição da frente, mas vamos lá logo falar isso. Geralmente, a gente deve enxergar que assim como nós cuidamos dos nossos filhos o alimento físico, a gente também tem o dever de ver o alimento espiritual, certo? Mesmo que a criança diga, não quero comer, o que você faz? O pai vai comer. O alimento espiritual a gente também vamos passar para eles. Faz bem para nós, deve fazer bem para eles. Mas a questão está, muitas vezes muitos meninos até os 9, 10 anos vão à vontade no centro, né? Que os pais levam, né? Estão indo. Mas quando começam a fazer 11, 12, 13 anos, alguns já não querem ir mais. Inclusive aconteceu com meus filhos. Eu vou contar aqui duas experiências. A primeira, na Costa Rica, é talvez dos poucos países do mundo onde os espíritas não têm recurso para alugar sequer uma sala. Então eles se reúnem online. Olha que detalhe. Todos por Skype. E eles se reuniam por Skype e eles falam, Luiz, já que você fala espanhol, você poderia fazer algumas aulas, vamos estudar? Eram 4 ou 5 pessoas, não? Falaram, vamos lá. E durante 1, 2, 3 anos a gente se reunia via internet. E tinha uma menina que tinha 9 anos. E ela acompanhava o nosso grupo o tempo todo. A gente chamava da nossa mascota. Nossa mascota? Mascote. Mascote, né? A garotinha é a nossa mascote. E ela nos acompanhava e tal. E ela era muito assídua, ela que entrava primeiro online, chamava todo mundo, mandava WhatsApp, já vamos começar e tal. Ela era toda assim, muito espertinha. Tem 9, 10, 11 anos, 12 anos. Estava fazendo por 13 anos. Né? Aí nós percebemos que o grupo começou a aumentar. Já não éramos os 5, 4, já éramos como 10, 12. E entrou gente nova. Aí eu falei para ela, olha, quando o grupo era pequenininho, a gente deixava você meio que tocar aí o barco, né? Mas agora que crescemos, não fica legal para muito adulto que vem, que a garotinha está com toda aquela, né, liberdade. Então eu vou conduzir, chamar as pessoas e tal. Tá, tudo bem. 2 semanas depois, a menina desapareceu. A mãe, que fazia parte, né? Ela começou a falar, deve ser um namoradinho que arrumou, a idade, né?
a gente culpando todo mundo, né? Até o obsessor, coitado do obsessor, a culpa foi para o obsessor também, né? Para todo mundo a gente culpou, que a menina já era tão massiva e parou. Só que depois fiz uma reflexão e eu disse, meu Deus, a responsabilidade foi minha, porque enquanto ela tinha uma função, era útil, se sentia parte da equipe. Quando a gente tirou, ela se sentiu desmotivada, foi embora. Sim? Então, às vezes há um conceito que acredito que a gente vai precisar trabalhar. É o conceito seguinte: espírita, o adulto, jovem espírita e criança espírita. Não é esse o conceito que a gente fala? Como se o jovem espírita fosse série B e a criança espírita série C. Estou falando com o futebol, mas tudo bem. Série A, o adulto, série B, o jovem, série C, a criança. Como se fosse desqualificada, né? Quando a gente esquece que às vezes a criança pode ser o guia espiritual da casa reencarnado, pode ser um espírito que esteve com Jesus, pode ser Joana de Ângeles reencarnada, um espírito mais velho que a gente, mais milenar, só que em corpinho novo. O ideal, talvez em algum momento, para enxergar, seria espírita adulto, espírita jovem, espírita criança. Todos a família espírita, só que em estágios diferentes. Muito espírita pela segunda vez, espírita que esteve com Kardec, agora está criança. E a gente tentando passar informação quando ele sabe bem mais que a gente. Então, um pouquinho para modular isto, porque se a doutrina espírita é uma escola de almas, sim, logo, para um professor, vamos colocar um professor de um colégio, o aluno que está no último ano do ensino superior é tão importante quanto o pequenininho que está no primeiro ano da primária, certo? Todos pagam matrícula, o primeirinho quanto o último, todos são importantes para o professor. O professor é o guia espiritual. Para os guias da casa, tão importante na casa, os médios que têm 70, 80 anos de experiência, quanto o pequenininho que entrou, porque a seu nível está aprendendo também a doutrina espírita. Todos são importantes. Então, alguns conceitos a gente precisa modificar. Eu já vou adiantar, o da palestra anterior, só uma fala. Lá na Virgínia, em Estados Unidos, talvez alguns conheçam a companheira Vanessa Anceloni. Não sei se alguns conhecem, né? Ela tem um programa de rádio e tal. Eu tive a oportunidade de estar lá na Virgínia e observei uma coisa muito legal. Tem a reunião dos adultos e na outra sala tem a reunião com as crianças. Como é que fazem eles? A palestra que é de 50 minutos, eles fazem em 45 e deixam esses 5 minutinhos, todas as criancinhas entram da sala e ficam na frente. Eles escolhem 2 para dar o depoimento do que aprenderam na sua turminha, lá dentro. Aí um pequenininho ouviu, ele falou assim, olha, lá dentro aprendi que o perispírito é isso faz. E outro falou, quando a pessoa faz paz, tem que fazer. Olha que legal. 5 minutinhos falaram, terminaram e todos os pais e os adultos bateram palma, né? Aí os meninos saíram junto com os pais. Eu achei tão legal, porque é uma forma de valorizar, é tipo assim, os meninos estão aprendendo aí, mas os adultos também estão aprendendo em outro nível, mas todos estamos na escola espírita, né? Forma de valorizar as crianças, é um laboratório de mini expositores, futuros expositores talvez, né? E já começa também, e o legal, você tem cada surpresa, porque o que a menina falou, a seu nível, com suas palavrinhas, a menina 6 anos, mas com suas palavrinhas, a sua compreensão do que era o perispírito, era muito adulto que não tem. Eu fiquei impressionado, a menina tinha no jeitinho dela, mas as palavrinhas, caramba, falei, que é isto? E é muito legal ver isso, né? Como o raciocínio é fantástico. Então,
já começa aí. A minha sugestão é o acolhimento, mas o entendimento dos líderes da casa em perceber que todos somos espíritos imortais. Estamos adultos, estamos crianças, estamos jovens, mas somos em essência espíritas. E quando acolhemos a família, aí nossos meninos vão ser os primeiros em estar aqui. Inclusive, já para fechar, o Paraguai, estive no Paraguai, e lá eram muitos casais com filhos de 9, 8 anos. E os meninos acompanhavam os pais e estavam em todas as atividades, porque eram tão pouquinhos trabalhadores que os meninos iam ajudar, né? O Congresso Espírita no Paraguai, a prece de abertura foi feita por um menino de 8 anos. Porque, ao final de contas, fazer uma prece tem que ser adulto. Se uma criança pode fazer. Olha que legal. O menino na frente fez uma prece tão linda, 8 aninhos, né? O outro estava na frente distribuindo aqueles folhetinhos, né, de mensagens. Outro ajudava com água fluidificada. E por que não? Né? Por que não? Claro, são funções pequenas. Logo, hoje, 10 anos depois, eu vejo os jovens, todos estão líderes, 19, 20 anos, todos líderes nas casas espíritas. Estiveram o tempo todo, nunca foram vistos como aluninhos, né? As criancinhas da evangelização, né? Como se fossem, não, são espíritos imortais que estão aqui na casa, no seu nível, né? Então, talvez esse conceito que a gente precisa trocar, né? Deixar de ver como aluno e ser parte integrante da casa. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma perguntinha, mas Sim. eu fiquei pensando quando você falou da Nicarágua e que tinha Guatemala. na Guatemala, né? Esses espíritas, eles são da Nicarágua ou são Guatemala. da Guatemala? Sim, eles são do interior, porque em Guatemala aconteceu um fenômeno, nos anos 30 mais ou menos, teve um senador que se tornou espírita, e como ele viajava muito no interior, ele foi divulgando, né, o livro dos espíritos e o material nos povos, né? Eles, os do interior, a Guatemala tem 50% da sua população indígena, o país com mais percentual indígena, talvez, das Américas. E eles têm a cultura maia, que tinha muito contato com o mundo espiritual. Então o espiritismo foi muito fácil assimilar lá, né? E ele levando e muitas pessoas sendo alfabetizadas. Inclusive, por exemplo, no México, para ter uma ideia, no lado atlântico do México, no Veracruz, teve uma senhora que ela fundou 70 centros espíritas, só com o livro dos espíritos na mão. Uma senhora que era analfabeta, tornou-se espírita, aprendeu, se alfabetizou com o livro dos espíritos. Ela só tinha 2 roupas, uma roupa vestia, a outra lavava, trocava, vestia, lavava, e ia de povo em povo, levando o livro dos espíritos, entrava em transe e psicografava, quando já começou a aprender a escrever, né? Enviava mensagens para as pessoas da cidade, e como poucas pessoas iam, né, a encontrar ela no envelope, os endereços das pessoas eram psicografados, para as pessoas levarem cartas de parentes, né? É um fenômeno de mediunidade. E assim ela montou 70 núcleos espíritas, né? E eu tive a oportunidade de conhecer lá no meio. Impressionante. A gente não faz ideia do nível de dimensão e como os espíritos trabalham. Outro caso, estive há 2 meses no Uruguai. Fenômeno que aconteceu no Uruguai. O Uruguai tem 11 centros federados, 30 em geral, né? O que acontece? Os centros, alguns são médios, 40, 50 pessoas, e outros pequenininhos, grupos de 5 ou 7. Lá existem muito os grupos do Santo Daime. Não sei se vocês conhecem. Santo Daime é vamos chamar uma filosofia que você bebe um líquido, ayahuasca, e leva a um estado alterado de consciência, te induz um transe, e muitos deles, através disto, recebem mensagens espirituais. E criou-se uma comunidade em vários lugares do mundo, principalmente saiu da Amazônia brasileira, né? Foi espalhado. Muito bem. No Uruguai, tem muita gente que segue o Santo Daime. Mas o que aconteceu? Os espíritos, através de um dos maiores médiuns de lá, pediram para todos os seguidores do Santo Daime no Uruguai estudar a mediunidade nos centros espíritas de Allan Kardec. Uau. E então
receberam essa ordem, todos foram procurar os centros. Grupos que tinham 3, 5 pessoas foram para ter 40. Né? Não tinha espaço mais. E aí foi isso uma situação inédita no país. Pessoas, líderes espíritas se reuniram. E agora o que faz com tanta gente chegando? Né? Porque eles não são espíritas, mas receberam isso. Alguns foram contra, outros foram a favor. Mas, ao final de contas, a gente está para receber todo mundo. E aceitaram. E o que eles têm verificado é que nesse primeiro ano que está essa convivência, né, entre espírita e Santo Daime no mesmo setor, é que o pessoal do Santo Daime é o mais disciplinado. É o que chega na hora, é o que fica em silêncio, que estuda mesmo. E os espíritas, é o que falta, é o que só fala mal, é o que critica, é o que... Incrível, o indisciplinado é o espírita e o disciplinado é o do Santo Daime. Né? E muitos do Santo Daime, naturalmente, foram se tornando espíritas, sem nenhum tipo de imposição. Então, muitas coisas no mundo espiritual são planejadas que a gente, às vezes, desconhece. Como os espíritos estão interagindo. Aqui, sobre esse território abençoado, nós temos os espíritos que são responsáveis pela região. Os antigos xamãs, indígenas, aborígenes. São os espíritos responsáveis disso. Milenarmente. Quantos milênios estiveram aqui? E outros que chegaram da Europa, que são os primeiros colonos, que trouxeram as noções do Cristo também. Temos freiras, né? Inclusive, contava, minha escola no Peru foi criada por 2 freiras do Quebec, que viajaram ao Peru e montaram uma escola, foi uma escola de primária. Né? Para mim foi muito feliz ir no Quebec e encontrar, né, o mosteiro, de onde viram as freiras que foram levar a cristiandade lá. Bom, essas coisas interessantes. Então, ver que aqui no mundo espiritual há muito espírito laborando, trabalhando na espiritualização dos seus povos. E não será raro ver esses espíritos reencarnar-se e logo chegar nas casas espíritas. Muitos deles estão também espiritizando. Olha que legal. Mais alguma pergunta? Rapidinho. Qual seria o tempo certo na apresentação do Evangelho para uma criança em casa, no Evangelho? Né? No caso de um bebê. Que momento a gente vai introduzindo a criança no Evangelho? Vamos lá. Talvez não seja a pessoa mais capacitada para responder, mas eu acho que desde que está grávida e até antes, já tem espíritos que estão próximos. Então, uma pessoa, às vezes, que ainda não tem neném, mas já deve ter espíritos aí circulando. Eu falo assim, se a gente tivesse uns óculos tipo, não é Wolverine, não, é o... Qual é do X-Men? Ciclope, né? E a gente olhasse assim os espíritos, aí veríamos aqui, esse vai ser minha mãe, esse vai ser minha tia, esse vai ser minha... Né? Estão aí todos prontinhos aí para reencarnar. Né? Então, desde antes, já muitos começam a se afinizar. E quando está, né, no período, a gente já pode ir falando do Evangelho. Né? Ele talvez não entenderá a palavra, porque o espírito está adormecido, mas começará a sentir as vibrações. Vai ficando armazenado no perispírito, no seu cérebro do perispírito. Já vamos passando o Evangelho. Para os que já têm alguma predisposição, vai ser legal. Para os que ainda não, vamos conhecer pela primeira encarnação o Cristo também, pode ser. Mas as noções do bem a gente vai passando. Então eu acho que desde a gravidez, já vamos lá. Mais alguma pergunta, gente? Posso, complementando assim, qual seria a melhor maneira da gente envolver a criança no Evangelho lá? Ah, esse sim. A gente fala logo na sequência, ou posso responder agora? Pode. Vamos lá. Eu vou te contar uma experiência. Foi muito legal. A minha esposa tem 2 filhos. Um menino de 11 anos e uma menina de 9 anos. E a primeira vez que a gente fez Evangelho no lar em conjunto, eu observei o seguinte. Ela falou: meninos, está na hora do Evangelho. Os meninos. Essa expressão. Aí foram com aquela cara.
Se sentaram, porque lógico, por respeito à mãe, olhando o relógio. Aí a mãe pegou um livro grosso, começou a ler. Eu pedi, eu quero ver, só quero observar como que se faz. Aí começou a ler, e os meninos. Lendo, 4, 5, 6 páginas. Muito bem. Agora, o que cada um aprendeu? Meninos caladinhos. Tá tudo bem? Alguma pergunta? Aprenderam? Muito bem. Alguma explicação? Eu também. Muito bem. Então vamos terminar. Acabou. Assim que terminou, foram voando para o iPad e o outro para o game. Eu falei, gente, peraí. O que é Evangelho no Lar? É conexão, é sintonia. Se a gente não sintoniza com os guias, não cria esse ambiente de luz, o que é que estamos sintonizando? É um momento para brilhar nossa luz. Se a gente não sintoniza nesse momento com os guias de acima, com quem estamos sintonizando? Está virando um ritual. A gente faz porque tem que fazer, porque é no horário, e não cumprindo o objetivo, você sintonizar com os guias. Mas como a gente vai fazer? A gente tem que criar um jeito, alguma coisa, porque desse jeito não estamos sintonizando com outros, não estamos sintonizando com os guias. E ao sintonizar com outros, o Evangelho vira um ponto de ataque. Tipo, está lendo aí, o que está falando para você, está falando aqui, para você. Aí o outro, não, isso é para você, olha aqui, diz assim, você lembra ontem que você fez? Vira um ponto de ataque, quando não é objetivo. Então, eu falei para a mãe, olha, deixa o próximo Evangelho, eu vou tocar ele. Tá, nem sabia como. Mas eu comecei a pedir ajuda aos espíritos amigos, dá uma dica aí, que desse jeito não está indo legal. E então, semana seguinte, meninos, está na hora do Evangelho. Os meninos. Aí falei, calma, agora deixa comigo. Mas o que vai mudar? Vamos mudar. Em vez de ser Evangelho no Lar, vamos ser Evangelho legal. Legal? Legal. Vamos ver. Evangelho legal. Pronto, todos sentadinhos. Né? Aquela coisa. Vamos lá. Primeiro, em vez de estar lendo muita folha, muita página, o importante do Evangelho são pílulas, pontinhos, um pouquinho de luz, vale muito mais que muita folha que ninguém entende. Tudo bem. Então vamos lá. Vamos dar um tempinho no livro grosso. Vou pegar aqui o livrinho e pegamos aqui do Chico Xavier com a Turma da Mônica. Tá, vamos lá. Só mostrar aí. Esse daí. Chico Xavier com a Turma da Mônica. Ok. Vamos lá. Vamos ler aqui um capítulo. Aí pegamos ao acaso. Tinha um capítulo onde está, vou contar assim a história. Está a Mônica, Magali e as meninas estão aí. E tem um menino bem bonitinho que tem aquele topete. É topete? Não. Tem um menino novo aí da rua que chega com um topete e está caminhando, né? E as meninas aí babando. Ai, que menino lindo. Ai, esse menino. O Cebolinha, o Cascão e todos os outros frangidos. Olhando assim o menino. E o menino passeando, as meninas, ai, que menino lindo. Aí eles dizem assim, olha, vamos lá no Franjinha para pedir que nos crie uma peruca especial, uma peruca. Aí logo, todos os meninos começam a passear diante das meninas com as perucas. Aí você vê o Cascão com peruca, o Cebolinha também com sua peruca e tal, né? Passeando diante das meninas, né? Para também chamar a atenção. Aí o primo André, né? Ele fala assim, meninas, sabia que o Chico... Aí vem a ponte, né? O Chico Xavier também usou peruca? Mas o importante que o Chico falava não é a forma por fora, é o que a pessoa é por dentro. O que interessa nas pessoas é o que é por dentro, não é o que é por fora, né? Então, pronto. Essa é a historinha que está aqui no livrinho, tá? Aliás, eu sei que vocês vão ficar curiosos, então eu já mostrar. Então aqui está aqui. É porque é o seguinte, aqui, só para vocês verem, não sei se vai dar para ver. Olha o Cebolinha com a peruca aí, né? Aqui as meninas se apaixonam pelo menino do topete aqui eles passeando, né? Muito bem, então terminou a leitura.
agora vamos começar a técnica. E o menino falou, e como? Cada um tem 1 minuto. Vocês vão pegar o seu brinquedo preferido, o que você quiser, e voltam aqui, 1 minuto. 1 minuto, e depois? Calma, vamos lá, 1 minuto. Todo mundo foi pegar o brinquedo. Voltamos na mesa, e eu tinha numa sacolinha um outro brinquedo que ninguém viu. Vamos lá. Aí eu falei, agora a gente vai reviver a historinha, só que com os brinquedos que a gente tem. Mas como assim? A menina de 9 anos tinha trazido o Darth Vader. Darth Vader fazendo o evangelho no lar. Achei incrível. A mãe tinha um personagem da Disney, o menino a Sailor Moon, que é aquele anime japonesa, né? Sailor Moon, assim, japonês, e eu tinha pego o Hulk, dos Avengers, o Incrível Hulk, né? Eu tinha pego. E agora? Vamos contar história. História tem que ter narrador, tá? Fundamental. Então, um belo dia, né, estava a Sailor Moon junto com aquele da Disney, e a Sailor Moon disse. Aí o menino, olha que dia legal e tal, o que seria bom fazermos aqui? E a menina, a personagem bichinho falou. Aí respondeu, né? Nesse instante, chega com seu belo cabelo o Darth Vader. Falei para a menina. A menina aí pegou. Falei, caraca, imagina no lar com Darth Vader. É o máximo. Muito bem. Aí, então, o Hulk, ao ver esse cabelo bonito, ficou bravo. Como faz? Passei. O Hulk. Muito bem. A gente começou a reviver toda a cena da história. Dica para pais que contam histórias. Toda história, para ficar legal, tem que ter um elemento surpresa. Senão fica morna. Então, quando a gente terminou nossa historinha, aí falei, agora o elemento surpresa. Aí peguei da sacola e eu tirei uma bonequinha que a gente tem da Joana de Angelis. Pronto. Agora a guia vai falar a moral. Então a moral da história é, passei para a menina. A menina, é que o que importa é como a pessoa é por dentro, não é como é por fora. Muito bem. Aí o menino sugeriu, olha que legal. Como a gente fez um teatrinho, vamos colocar como no teatro, que colocam os atores na frente do palco e todos, como chama isso? Evênia? Pronto, aí colocamos tudo, Hulk, Darth Vader, Sailor Moon, todas. Aí todo mundo, palmas. Aí acabou. Fez a prece, assim que terminou, os meninos falaram, puxa, na próxima semana eu vou pegar o Homem-Aranha. Aí falaram, eu vou pegar não sei o quê. Né? Já pensando já na próxima semana. Eu falei, olha que bacana. Até que deu certo. Né? Porque, e na outra semana foi também legal e a gente foi. Então, passo essa dica, essa experiência, porque às vezes o evangelho é tão lindo, é tão legal, tanta luz, e a gente às vezes segue padrões que pode atender para alguns adultos, mas para os meninos não atende. Então é estratégia, como colocar, deixar eles interagir, principalmente. Eu falo o seguinte, enxergar-se pais e evangelizadores como mineradores, sabe, um Minecraft, como mineradores, e os meninos como tesouros. Então você cava neles, isso, delapida eles, para que eles tirem. Eles têm muito conteúdo, são milenares, né? Então tirar esse brilho, e aí fica bem legal. Muito bem. Queremos agradecer mais uma vez o nosso querido Luiz Hu, pelas palavras e reflexões aqui trazidas. A gente queria então fazer uma prece de encerramento dessa primeira parte, agradecendo sempre ao Conselho Espírita Canadense pela organização desse programa da vinda do Luiz Hu, que se encerra aqui em Vancouver. Agradecer aos amigos benfeitores e agradecer a cada um dos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, mais uma vez. Então vamos fechar os nossos olhos. Querido Mestre Jesus, agradecemos por esses instantes que vivenciamos aqui no Allan Kardec Vancouver Society e pedimos que, se possível, no nosso desdobrar do sono, possamos continuar estudando sobre o Evangelho para vivenciar em cada um de nós e que possamos cada vez mais
estarmos mais conectados com os nossos mentores, nos espiritualizando, para que assim possamos estar cada vez mais aptos a receber cada um desses espíritos milenares que são colocados em nossas vidas. Agradecemos mais uma vez por tudo que estamos vivenciando, agradecemos por nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso lar e pelos momentos trabalhosos também, pois sabemos que nesses momentos podemos aprender inúmeras e valiosas coisas. Que possamos voltar aos nossos lares muito melhores do que quando chegamos aqui nessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus.